Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. Rumo aos 600 inscritos, está faltando eu acho um pouco mais de 40 pessoas para nós concluirmos e você pode me ajudar assistindo, clicando no gostei e convidando mais pessoas para esse canal. Maravilha? Meus queridos, como o tema desse vídeo vocês puderam ver, eu passei por uma situação muito difícil após eu ter me afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes eu não tinha sabedoria para falar, hoje eu tenho, tá? Não é que o que aconteceu comigo, de eu ter ficado quase cego de um olho, foi culpa de Deus ou foi culpa porque eu saí da presença de Deus. Eu simplesmente paguei um preço pelo poder da minha escolha, porque eu escolhi me afastar dos caminhos de Deus. Por que eu escolhi me afastar dos caminhos de Deus? Quando eu aceitei Jesus na cidade de Pedra Branca, lá no Ceará, eu era aquele crente que eu ia para a igreja, cuidava do som da igreja, da organização das cadeiras, mas aquele compromisso de ler a palavra de Deus, de focar, de jejuar, eu não tinha, tá? Antes de eu começar esse vídeo, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 26 e o verso 27. Diz assim, ó: Eis que neste dia eu ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção, se obedecestes aos meus mandamentos, diz o Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno neste dia. Verso 28. E uma maldição, se não obedecer aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes dos caminhos que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Então eu paguei um preço e eu comecei a viver esse versículo. Veja só, um certo dia eu estava trabalhando, até então eu trabalhava numa metalúrgica, onde nós fazíamos máquinas de academias. Foi o melhor período da minha vida e foi o período que eu não soube agregar na minha vida. Hoje eu poderia ter uma vida financeiramente bem, eu poderia ter meu carro, minha moto, minha casa, porém não sei se eu estaria na presença de Deus ou se eu teria essa família maravilhosa que eu tenho. Mas enfim, a Bíblia diz que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que tudo teve um propósito. Meus queridos, então eu fazia máquina de academia, malhava de graça na academia, merendava, almoçava e jantava no restaurante da empresa e morava numa casa ao lado do trabalho, não pagava nada e ganhava R$ 600 por mês. Isso há quase 16 anos atrás. Era muito dinheiro, principalmente lá no Ceará. Eu não soube trabalhar financeiramente, não tinha nenhuma lógica disso, até porque eu tinha meus 17 anos de idade, muito jovem, vinha do sítio. No sítio eu ganhava R$ 25 por mês para cuidar de ovelhas, de um senhor chamado Seu Chaga e Dona Maria. Então você sair de uma rentabilidade de R$ 25 para R$ 600 por mês é um baque muito forte, tá? Se você não tiver uma sabedoria, você vai acabar extrapolando. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu lembro de uma certa feita, eu já estava na igreja, e sempre passava uma moça na frente da onde a gente trabalhava, cuidando de um cachorro. E essa menina, ela se interessou por mim. E um certo dia o meu patrão falou: Ronaldo, eu vou viajar, você vai ficar cortando a máquina e preparando ela para quando eu chegar amanhã eu só soldar. Eu falei: maravilha. Cortei as máquinas, serrei, fiz os buracos, tudo certinho. Maravilha. Só que no finalzinho da tarde, quando eu estava para fechar a metalúrgica, chega então essa menina, entra lá dentro e a gente começa a conversar. Eu estava na igreja. E eu estava tão preto, de graxa, de tudo que você imaginar, mas eu acredito que a pombagira estava sobre o corpo daquela moça, porque ela começou a falar e aquela conversa mole. E eu, irmãos, eu estava só o sangue, né? Os hormônios daquele jeito. Então eu falei: moça, por que você não me beija logo? Por que você está inventando história?
E foi o que aconteceu. Ela pegou e me beijou. Quando ela me beijou, eu também beijei ela. E enfim, né? Ali, praticamente, a minha carne me dominou. E eu não quis mais... porque quem está na igreja evangélica, tem diretrizes dentro da igreja que tem que ser obedecidas. Por exemplo, o cristão, ele ora, depois ele casa. Durante o período de oração, máximo beijo, tá? Não pode ter agarração, não pode ter sexo antes do casamento, só depois do casamento que você vai descobrir a nudez da sua esposa vai descobrir a sua nudez, tá? Já para quem não está na igreja, não é liberado, nós vamos apenas ficar. Nós vamos dar uma ficadinha. É sem compromissos, transa sem compromisso, enfim, relacionamento sexual sem compromisso, tá? Então vai tudo isso aí. Na igreja não tem isso. E tem, só que escondido, por debaixo dos panos. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus está vendo tudo. E a partir dali me afastei, né? Não lembro se foi no dia seguinte, eu fui lixar uma peça e eu já tinha colocado na minha mente, no meu coração. Quando falo de coração, você lembra? Quando eu ponho no meu coração é que eu coloquei na minha mente. Eu não vou mais servir o Senhor, não. Acabou. E eu lembro disso que no outro dia eu fui lixar uma peça. O meu patrão viajou também no dia seguinte. Eu fui lixar uma peça de ferro de uma máquina de academia. E porventura, nesse dia, eu não coloquei o óculos de segurança. Como eu não coloquei o óculos de segurança, eu comecei a lixar ali a massa corrida que a gente passava para tirar algum defeito da peça, né? E vai cair um fragmento de ferro misturado com massa no meu olho esquerdo. Olha, se você perceber bem, eu já nasci com um caroço no cantinho desse olho. Era enorme, mas Deus fez o trabalhar. E esse olho aqui era o meu olho direito, era o olho que eu enxergava perfeitamente. Eu me gabava desse olho. Inclusive eu falava assim, permita que nada aconteça com esse olho. Pois foi exatamente nele que caiu. Quando caiu esse fragmento, eu poderia ter parado o meu serviço e ter ido para um hospital, fazer uma lavagem, ver o que tinha acontecido. Não, eu comecei a esfregar. E diferentemente de um argueiro, que quando você esfrega ele sai, o fragmento de ferro, quanto mais eu esfregava, mais ele rasgava o meu olho. E eu sentia o meu olho ardendo, eu sentia o meu olho doer, mas eu achava que aquilo iria passar. Passou-se o dia, à noite não consegui dormir, usei colírio, usei tudo que você imaginar. No dia seguinte começou a ficar complicado, porque eu não conseguia abrir meu olho estava inchado. Eu não conseguia ficar com ele aberto. E eu percebi que quando eu conseguia abrir um pouco do olho assim, eu não estava enxergando direito, estava começando a ficar branco. Essa parte preta do meu olho começou a ficar totalmente branco. Foi quando eu caí em desespero, falei, estou ficando cego. Eu estou perdendo a minha visão. A complicação foi tão grande que por causa de um olho inchado eu não conseguia abrir o outro. Então ele doía se eu estivesse com ele fechado ou se eu tivesse com ele aberto. Traduzindo, era dor por cima de dor. Eu não aguentava, eu não dormia. Eu me esperneava de dor, porque o olho nosso é muito sensível. Até que eu fui no hospital e conseguiram me transferir para Fortaleza, para uma casa de apoio que tinha em Fortaleza. De lá me levaram de ambulância para um hospital oftalmo especialista em olhos. Lá eu vi coisa feia, né? E eu estava para não aguentar mais de dor, dava tudo que você imaginar. Quando eu entrei na sala do médico, eu tive um choque muito grande. Ele passou um colírio, quando ele passou o colírio, automaticamente a dor sumiu do meu olho. Então eu pude abrir o olho e eu percebi que estava tudo branco, eu estava cego. Então ele colocou o meu olho numa lente e ele falou: Senhor Antônio Ronaldo, eu tenho uma triste notícia para você. Infelizmente, o fragmento de ferro que perfurou o seu olho acabou por rasgar a sua pupila, se transformou numa ferida. Essa ferida se transformou em uma úlcera e essa úlcera está devorando o seu olho. Foi exatamente essas palavras que ele me disse. Quando ele falou isso, juntou em mim uma mistura de medo com remorso e sentimento de culpa, porque até então eu achava que era porque
eu tinha me afastado dos caminhos de Deus. Hoje eu percebo que foi uma consequência da minha escolha. Primeira escolha, não servir a Deus. Segunda escolha, não usar um óculos de proteção na hora que eu estava exercendo a minha função de lixar a peça. Quando isso veio a acontecer, ele falou: esse colírio vai durar em média meia hora. Você vai voltar a sentir todas as dores que você estava sentindo. Então eu aconselho você comprar um colírio. Aí veio doído, eu estava sem dinheiro, porque o que eu ganhava eu gastava com besteira. Eu estava sem ninguém na casa de apoio, meus pais estavam em casa, não sabia de nada, que eles moravam no sítio e eu morava na cidade. Com 3 dias que eu estava internado, dor incessante, vocês não imaginam. Para me ir no banheiro eu precisava que alguém me pegasse pela mão e me levasse. À noite eu não dormia, eu só conseguia fechar o olho quando eu desmaiava de sono, que o sono era maior no meu subconsciente que dominava o meu corpo, então eu conseguia desmaiar ali por alguns minutos, esquecer daquela dor. Depois eu acordava quase gritando com aquela dor irritante que eu não podia nem abrir e nem fechar os olhos. Depois de 3 dias conseguem avisar o meu pai, é uma correria muito grande, minha mãe vai conseguir um dinheiro emprestado, tira um pouco do aposento dela e meu pai viaja rapidamente para Fortaleza. Quando chegou lá, eu dei um abraço muito apertado no meu pai e comecei a chorar, porque nessas horas você vê que os pais são os que estão na nossa vida nos momentos difíceis. Às vezes a pessoa que você chama de melhor amigo não vai estar com você no pior momento da sua vida, mas o seu pai e a sua mãe vão estar com você e eu contei com o apoio deles. Ali Deus começou a entrar com providência, porque na sala do médico eu falei em pensamento: Deus, eu sei que eu estou afastado, mas o Senhor pode me curar, Pai. Eu sei que nós fizemos um tratamento, rapidamente conseguiram os genéricos, que era o genérico para tomar um comprimido, para barrar essa úlcera, e um colírio que eu passava no olho para evitar a dor. E ali eu fiquei com meu pai 1 semana, sendo sustentado pela casa de apoio, que dava acesso ali de Pedra Branca, essa casa de apoio, uma maravilha de Deus na minha vida. Ali eu tinha merenda, eu tinha almoço, eu tinha janta e eu tinha os melhores cuidados, ambulância para me levar e para me trazer do hospital. E perto dali ainda tinha uma praia, a praia de Iracema. Eu fiz questão de ir com meu pai, e quando eu comecei a ir sozinho após eu já estar melhor, eu sempre ia para a praça, né? Agora veja só que coisa linda, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deixa eu olhar aqui se tem alguém aqui me chamando, tá bom? Eu já volto com o vídeo. O interessante, meus queridos, é que na última consulta que eu fui, eu passei muita prova com esse olho. O médico olhou para mim e falou: Senhor Ronaldo, eu estou impressionado. Eu falei: por quê? Você estava com 80% da sua visão perdida. Agora você está com 80% da sua visão ganha. Eu glorifiquei o Senhor em silêncio, mesmo sem ter aquele entendimento. Passado algum tempo, eu vim aqui para a cidade de Leme, e aqui eu me converti novamente, e já estamos caminhando para mais de 7 anos na presença de Deus. Esse olho aqui eu não enxergo muito bem, mas eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ser curado. Eu paguei um alto preço. Por quê? Por causa do poder da escolha. Por isso, nesse canal eu sempre vou falar. Amanhã eu quero trazer algum estudo da palavra de Deus. Hoje eu trouxe um pequeno testemunho. O que você escolhe para a tua vida é o que você vai ser amanhã. Então saiba escolher coisas boas. Escreva num papel, sabe, teus sonhos, teus projetos, e fala: Senhor, tá aqui, ó. Eu sonho isso, eu sonho aquilo. Você pode sonhar. Sonho de ter uma casa própria. Eu sonho ter minha casa própria. A segunda, né? Que a primeira minha eu tenho lá no norte. Eu sonho em ter aquele carro do ano. Mas antes de você sonhar em ter uma casa própria, sonhar em ter um carro do ano, uma vida boa, peça para Deus condições para manter essas coisas. Isso se chama uma oração de sabedoria. Posso abrir meu coração para você? Se você conseguiu assistir esse vídeo até agora, sabe qual é o meu sonho? Eu quero dar uma casa dos sonhos para minha esposa, para minha filha.
Eu gostaria de entrar em um mercado ou em um supermercado e não olhar para o que está na promoção. Simplesmente pregar sem se preocupar com o financeiro. Eu ainda tenho o sonho de entrar dentro de uma loja, pegar o carro que eu quiser e pagar à vista. Você pode sonhar, você pode projetar e você pode, além de mais isso ainda, você pode pedir condições a Deus. E se você tiver fé, Deus vai preparar tudo para você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Abraço!